fiel. Olha só como começou a semana no Parque São Jorge, porque o clima por lá tá daqueles que deixam qualquer torcedor com a pulga atrás da orelha. Enquanto o elenco tenta se reorganizar para encarar o São Paulo na quinta-feira, na Neoquímica Arena, algumas peças importantes do time finalmente reapareceram no gramado. Foi o caso do Maicon e também do Hugo Souza, que voltaram para atividades leves depois de momentos de incerteza. O torcedor já fica naquele misto de esperança e ansiedade. Porque qualquer detalhe pesa quando a gente fala de clássico, ainda mais num momento em que o Corinthians precisa reagir de verdade dentro da temporada. O Maicon tinha ficado de fora por causa de uma tendinite no joelho, daquelas que incomodam e tiram o cara totalmente do ritmo. Ele perdeu boa parte dos treinamentos do fim de semana, descansou no domingo e reapareceu no campo nesta segunda. É claro que ninguém vai cravar presença dele ainda, mas pelo menos a situação deixa de ser alarmante. O clube vai monitorar tudo diariamente até a última atividade antes do jogo contra o São Paulo, porque ninguém quer correr o risco de perder mais um jogador por precipitação. Já o Hugo Souza segue como dúvida. Ele vinha servindo a seleção. Acabou cortado por conta da pancada que levou no jogo contra o Grêmio e agora está naquele processo de cuidados e reavaliação, tentando se recuperar a tempo. Se vai ser ele ou o Carlos Miguel no gol, isso é algo que só deve ficar claro na véspera do confronto. E para complicar ainda mais a vida da comissão técnica, tem o retorno do Memphis depois da data internacional. A questão é saber em que condições ele volta, porque isso muda completamente a formatação do ataque. Se estiver bem, entra naturalmente. Se não, o treinador vai ter que reinventar a frente mais uma vez. Fora isso, o elenco ainda soma algumas ausências certas. Ranielli, por exemplo, está fora por conta de uma lesão no adutor da coxa e sem previsão de retorno imediato. Já Rodrigo Garro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o que obriga uma mudança direta no setor de criação. Por outro lado, André e Vitinho voltam após semana cheia de treinos. Não devem iniciar entre os titulares, mas ajudam muito no banco. Especialmente pensando no segundo tempo de um clássico que sempre é duro, sempre exige alternativas. O grande suspense, agora, fica por conta da estrutura da defesa. Tem gente que imagina uma formação com 3 zagueiros, especialmente após a ausência do Ranielli, o que poderia abrir espaço para alguém como o Fabrício atuar por ali. Mas também existe a opção de manter a linha tradicional com 4 defensores, usando Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais e Thiago e Gustavo Henrique na zaga. A escolha vai depender muito de como o treinador enxerga o equilíbrio entre força defensiva e agressividade no ataque. Principalmente sabendo que o São Paulo costuma tentar controlar o ritmo do jogo quando atua fora de casa. O meio-campo deve ter o Maicon se estiver liberado, formando uma base com Martínez e Breno Bidon, que tem sido responsável por trazer mais mobilidade e chegada. André Carrilho deve completar esse setor, deixando a dupla de frente para Yuri e Memphis, caso o holandês retorne com ritmo. Se não voltar, tudo indica que Yuri jogue ao lado de outro atacante mais fixo ou com alguém que consiga alternar entre a criação e a infiltração. Os treinos de quarta é que vão realmente mostrar a intenção do técnico, porque clássico não permite experimentações demais. A ideia é simples: colocar os melhores em campo e aproveitar o ambiente favorável de mais um grande público na arena. Mas enquanto o torcedor pensa no jogo, a diretoria se viu no meio de um vendaval que ninguém esperava.
uma auditoria encomendada ainda na gestão anterior revelou um esquema que deixou muita gente chocada. O relatório aponta desvios de camisas do Corinthians fornecidas pela fabricante de material esportivo durante os últimos 2 anos, e a quantidade desviada teria ultrapassado em mais de 3 vezes o volume normal que costuma ser entregue ao clube. Isso deixou evidente que havia algo muito errado acontecendo internamente, porque enquanto setores como basquete, futsal, natação e categorias de base precisavam improvisar uniformes antigos ou até comprar material por fora, o estoque oficial simplesmente não batia com aquilo que deveria estar disponível. O mais assustador é que essa auditoria indica que parte desses materiais estaria sendo desviada para vendas clandestinas, envolvendo funcionários do próprio clube. O nome que aparece ligado ao setor de almoxarifado é do vice-presidente responsável por esse departamento na gestão anterior, que nega qualquer envolvimento, diz que o relatório é tendencioso e promete se defender. Segundo o documento, elaborado com supervisão da área de tecnologia, teria havido interferência para atrapalhar o avanço da apuração. Isso, claro, também foi negado. Agora, todo o conteúdo foi encaminhado ao Conselho Deliberativo, que vai entregar para as comissões de Ética e Justiça analisarem ponto por ponto e chamarem os envolvidos para esclarecimentos. A Polícia Civil também já acompanha o caso para entender quem participou e como tudo teria acontecido. E o que mais revolta o torcedor é saber que, enquanto departamentos inteiros estavam carentes de uniformes básicos, o volume recebido pelo clube havia explodido. A pergunta que fica é óbvia: para onde estava indo tudo isso? Se a fornecedora manda um número que já é suficiente para o elenco profissional, categorias de base, departamentos olímpicos e ações institucionais, como é possível faltar uniforme até para o time principal? E isso de fato aconteceu. Teve jogo em que o Corinthians simplesmente não tinha o uniforme branco disponível, precisando avisar o adversário para ir com outra camisa. É o tipo de situação que beira o absurdo para um clube do tamanho do Corinthians, com folha salarial milionária e estrutura gigantesca. E quando a gente para pensar na quantidade de dinheiro envolvida, fica ainda mais difícil de aceitar. Uma camisa oficial não é barata, todo mundo sabe disso. Se o número de peças entregues aumentou em mais de 3 vezes e mesmo assim elas não chegaram aos setores corretos, alguém estava lucrando de forma indevida. E não era pouco. O torcedor olha para tudo isso e sente que o clube está sendo sugado por dentro, vítima de uma cultura que já arrastou outras instituições do futebol brasileiro para o fundo do poço. E por mais que a torcida carregue o time, compareça, compre ingresso, empurre nos momentos difíceis, fica sempre aquela sensação de que o clube briga contra seus adversários e contra seus próprios problemas internos ao mesmo tempo. E no meio de tudo isso, enquanto o torcedor tenta digerir essa bomba envolvendo os materiais esportivos, ainda aparece uma notícia que muda o astral, já que fala diretamente do desempenho dentro de campo. O Memphis encerrou o ciclo pela seleção da Holanda no ano de 2025 com um número que chamou a atenção da galera. Mesmo vivendo altos e baixos no Corinthians, ele terminou a temporada internacional com a mesma quantidade de gols que marcou pelo clube. Foram 9 tentos pela seleção. Mesmo sem ter balançado as redes na goleada por 4-0 contra a Lituânia, no jogo que fechou a data internacional em Amsterdã. O detalhe curioso é que a produção dele no timão é ainda mais sólida quando se olha para as participações diretas em gol,
somando assistências e finalizações decisivas. No Corinthians, o atacante chegou a 19 ações que influenciaram resultados, enquanto na seleção foram apenas 3, número menor, mas influenciado pela disparidade de jogos, já que pelo Corinthians ele atuou mais de 40 vezes, enquanto pela Holanda entrou em campo apenas 10 vezes ao longo do ano. Essa diferença deixa claro o peso que ele tem dentro do elenco alvinegro, principalmente porque, mesmo quando não marca, ainda consegue participar das jogadas e manter influência sobre o sistema ofensivo. Na seleção, os minutos são bem mais reduzidos e, ainda assim, ele conseguiu manter uma regularidade de gols que chamou atenção pela eficiência. No Corinthians, o impacto é maior porque a carga de jogos é gigante. A temporada exige viagens, desgaste físico, mudanças táticas e responsabilidade constante, fatores que influenciam o rendimento e fazem o jogador oscilar mais. Mesmo assim, Memphis se mantém como peça importante e tende a crescer ainda mais agora que voltou da data internacional, com ritmo, confiança e pronto para os últimos compromissos do ano. Durante o jogo contra a Lituânia, ele acabou substituído logo no início do segundo tempo, o que, por mais estranho que pareça, acabou sendo até positivo para o Corinthians. Isso porque reduz a chance de desgaste muscular e aumenta a probabilidade de que o atleta esteja disponível para quinta-feira, no clássico contra o São Paulo, às 19h30, na Neoquímica Arena. É aquele tipo de detalhe que o torcedor já observa com atenção, porque qualquer minuto a menos em campo lá fora pode virar combustível aqui dentro, justamente no momento em que o time mais precisa de seus protagonistas. E é impossível ignorar o quanto esse jogo contra o São Paulo se tornou importante, não apenas pela rivalidade, mas porque o Corinthians deixou escapar pontos preciosos recentemente. As derrotas para Bragantino e Ceará aumentaram a pressão em cima do elenco e criaram a sensação de que a vaga no grupo dos 7 melhores ficou mais distante. Só que clássico é clássico, não importa o contexto. Quando a bola rola, muitas vezes o favoritismo desaparece e a partida passa a ser decidida no detalhe, na raça, na leitura de jogo e principalmente no emocional. Por isso a presença de Memphis pesa tanto. Ele é do tipo que muda a característica do ataque, atrai marcação e abre espaço para Yuri, que vive um momento de oscilações, mas continua sendo uma referência importante. Além disso, há o clima de expectativa que sempre toma conta do torcedor nos dias que antecedem um confronto desse tamanho. A Neoquímica Arena costuma ferver, ainda mais quando a fase pede apoio e cobrança ao mesmo tempo. E o Corinthians sabe que precisa mostrar força, precisa reagir e precisa dar sinais de evolução antes das fases finais da Copa do Brasil, porque a temporada não permite mais tropeços gratuitos. O mínimo que o torcedor espera é ver um time ligado, consciente do tamanho da responsabilidade e disposto a transformar energia em resultado. Mas enquanto o elenco tenta se ajustar, a pressão fora de campo não diminui. A investigação sobre os desvios de material esportivo continua ecoando pelos corredores do clube e provocando discussões acaloradas entre conselheiros, dirigentes e até ex-dirigentes. A sensação é de que cada novo documento que aparece traz mais perguntas do que respostas. Todo mundo quer saber como tamanha quantidade de uniformes saiu do controle. Quem lucrou com isso? Quem deixou de fiscalizar e como tantas irregularidades passaram despercebidas por tanto tempo?
A auditoria expôs fragilidades internas que vão além do futebol, alcançando departamentos que há anos sofrem com falta de investimento e desorganização. E essa situação fortalece ainda mais aquele sentimento que vem crescendo entre os torcedores, o de que o clube está vivendo uma crise estrutural profunda. Não é uma questão pontual, não é um problema de uma gestão específica, mas sim de uma cultura que permite brechas, repete erros e cria um ambiente onde decisões importantes ficam vulneráveis a interesses que nada têm a ver com o bem do Corinthians. O torcedor olha para tudo isso e sente que, por mais que o time dentro de campo tente lutar, existe um peso enorme fora dele, um peso que atrapalha, desgasta e consome energia. Mesmo assim, a torcida continua mostrando a força que sempre teve. A presença nos estádios continua alta, o apoio incondicional continua presente e o sentimento de proteção ao clube é o que impede que a situação seja ainda pior. O Corinthians vive uma das fases mais turbulentas de sua história recente, mas também vive um momento em que o torcedor demonstra todo o seu amor, toda a sua fidelidade e toda a sua capacidade de carregar o time nos ombros quando as coisas desandam. E é justamente esse contraste entre a paixão da arquibancada e a bagunça dos bastidores que mais assusta. Porque, enquanto a torcida faz sua parte, o clube precisa urgentemente reorganizar os bastidores, dar transparência aos processos, responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado e impedir que os erros se repitam. É difícil para quem ama futebol ver um gigante passar por tantos problemas ao mesmo tempo. Mas, dentro do campo, a bola continua rolando. E é ali que o torcedor encontra alguma esperança, ainda que pequena, de que as coisas possam melhorar. É com essa mistura de ansiedade, revolta e paixão que o Corinthians se prepara para entrar em campo na quinta-feira, sabendo que um clássico bem jogado pode ser o primeiro passo para aliviar a pressão, reconectar o time com a torcida e, quem sabe, começar a virar a página de mais um capítulo turbulento da história alvinegra. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O ambiente no tricolor paulista ficou tomado por sussurros, olhares atravessados e mensagens trocadas às escondidas depois que um rumor ganhou força nos corredores do Morumbi. A possível perda de Lucas Moura para o maior rival, o Corinthians. O que começou como um cochicho tímido nos bastidores, agora já corre solto como um vendaval, alimentando debates acalorados entre torcedores, dirigentes e comentaristas. O nome do atacante, sempre associado à identidade e ao orgulho são paulino, teria aparecido inesperadamente nos radares do Parque São Jorge, provocando um clima de verdadeira traição no ar. Há quem diga que conversas preliminares teriam ocorrido, discretas o suficiente para não chamar atenção, mas barulhentas o bastante para deixar a cúpula tricolor em alerta. Outros garantem que tudo não passa de uma jogada de empresários buscando inflacionar valores. Mas o burburinho insiste em crescer. E cada pequeno detalhe vira combustível para teorias que inflamam ainda mais o ambiente. O simples fato de o nome de Lucas ser associado ao rival histórico já causa calafrios em muito torcedor. No Morumbi, o sentimento é de incredulidade. Para muitos, imaginar o ídolo vestindo o manto alvinegro beira o impensável, quase como ver um símbolo escorrer pelas mãos do clube. No Parque São Jorge, porém, o clima seria de entusiasmo, como se a possibilidade representasse uma reviravolta inesperada no mercado. Comentaristas esportivos especulam que o Timão estaria disposto a fazer um movimento ousado,
Algo capaz de chacoalhar o futebol nacional. Enquanto nada se confirma e nenhuma voz oficial decide acalmar os ânimos, o que cresce mesmo é a tensão. Cada gesto de Lucas vira interpretação, cada silêncio vira suspeita, cada aparição pública movimenta as redes sociais. Nos bares, nas arquibancadas e nas mesas redondas, a pergunta ecoa: seria possível que um dos nomes mais identificados com o tricolor cruzasse o caminho até o maior rival? O rumor pode até esfriar, mas por enquanto permanece firme, alimentando um dos burburinhos mais incendiários dos últimos tempos no futebol paulista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!